A Bíblia nunca fala sobre domesticar o pecado. A Bíblia fala sobre matar o pecado. Em Colossenses capítulo 3, Colossenses 3, 5 ao 7, o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andastes quando viveis nelas. Nós vivíamos nisso, mas agora que tivemos contato com a mensagem do Evangelho, nós não podemos mais viver assim. Nós temos que ter agora um novo viver. O pecado, ele é como uma fera selvagem. Se não for destruído, ele nos destruirá. Com o pecado não se brinca. Com o pecado não se flerta. Não podemos negociar com o pecado. Deus, ele nos chama a uma guerra sem trégua contra o pecado. Pois qualquer concessão que fizermos com o pecado pode levar a uma ruína espiritual. Se você realmente conheceu a Cristo, já perdeu tempo demais com o pecado. Você já perdeu tempo demais. Quanto tempo você tem de vida? Quanto tempo você tem de pecador? E quanto tempo você tem de cristão? Você já perdeu tempo demais com o pecado. Chegou o momento de colocar um ponto final nisso. Chegou o momento de colocar um ponto final na prática pecaminosa e dizer não para ele. Agora, você não pertence mais ao pecado. Você pertence agora a Cristo. Ele não é apenas o seu Salvador, mas é o seu Senhor. Isso significa que a sua vida não pode mais ser conduzida pelos desejos antigos. Deus lhe deu um novo coração. Se você creu em Cristo, então Ele te deu um novo coração, um coração regenerado, transformado. Deus lhe deu um novo coração. Se você é um cristão, Ele também te deu uma nova mente. Uma mente transformada. Ele transformou a sua mente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele diz: e não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso quer dizer que Deus nos deu um propósito eterno: viver para a sua glória. Antes, você vivia para si mesmo, escravizado pelo pecado. Mas agora, você pertence a Deus. Isso exige uma ruptura radical com o passado e um compromisso firme com a santidade. Seguir a Cristo não é apenas adicionar algumas boas obras à sua vida antiga. Não é isso. Seguir a Cristo é um rompimento total com o passado pecaminoso. O pecado não pode mais ser tolerado ou administrado. Ele deve ser crucificado. Em Romanos, no capítulo 6, versículo 6, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Romanos 6,6, ele diz: sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Jesus disse que se alguém quiser segui-lo, deve negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Isso significa abandonar os velhos hábitos, pecados e amizades que nos afastam de Deus. Esses versículos que eu acabei de ler reforçam a necessidade de uma ruptura radical. Nós precisamos romper com o pecado, com o passado pecaminoso. O cristão não pode continuar vivendo em comunhão com o mundo como ele vivia antes. A justiça e a injustiça não se misturam. Luz e trevas não se misturam, nem podem coexistir. Isso significa cortar laços com práticas e relacionamentos que nos afastam de Deus. Se você tem práticas, você pratica algo pecaminoso que te afasta de Deus, você deve romper com isso. Você deve dizer não ao pecado. Mas se você tem amizades
amigos, pessoas que te influenciam para o mal, você deve romper com elas também. Antes da minha conversão, lá no Rio de Janeiro, eu tocava numa banda de rock. Uma banda de rock satânica. E aí naquela banda de rock, tínhamos práticas horríveis. Quando eu encontrei a verdade do Evangelho, e Deus me converteu, me transformou, eu não tive mais contato nenhum com aquelas pessoas do passado. Nenhum. Com ninguém. Tentaram me ligar. Mas eu atendi por educação, fui cortês e nunca mais falei com eles. Porque eles estão nas trevas e eu estou na luz. Luz e trevas não se misturam. O crente precisa romper com tudo aquilo que nos influencia para o mal. Ou seja, abandonar tudo que nos leva ao pecado e nos impede de crescer em santidade. Eu preciso romper com isso. Eu preciso romper com as práticas pecaminosas, a imoralidade sexual, qualquer prática sexual fora do casamento, vícios, alcoolismo, drogas, jogos de azar, pornografia. Eu preciso romper com isso. Desonestidade, mentira, engano, corrupção, ódio e vingança, guardar rancor, buscar vingança em vez de perdoar, futilidade e mundanismo, o entretenimento que promove o pecado, músicas e filmes que exaltam a imoralidade sexual, que desagrada a Deus. Eu tenho que romper com essas coisas. A preguiça espiritual, a falta de compromisso com Deus, a negligência da leitura da Bíblia, da oração, eu tenho que romper com essas coisas. Eu não posso viver com essas práticas pecaminosas. E eu preciso também romper com relacionamentos perigosos. Amizades que incentivam o pecado. Pessoas que zombam da fé e influenciam para o mal. Você é um cristão e anda com pessoas que são imorais, que falam palavras sujas, que falam piadas sujas. Você deve romper com essas pessoas. Mas se alguém deixa esses pecados e vive para Deus, isso é visto como uma loucura pelo mundo. Veja como Pedro coloca isso de maneira prática no versículo 4. Se ele diz: e acham estranho não correres com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Se alguém estava imerso em vícios, em embriaguez ou imoralidade, e agora se torna sóbrio e puro, santo, a reação das pessoas ao redor é de incredulidade. Você? Não. Você não. Você vai durar pouco tempo. Logo, logo você volta a chafurdar na lama. Como se aquele que abandonou o pecado tivesse perdido a razão. Ele está louco. O mundo vê isso como uma quebra de normas sociais, uma perda de controle. Eles não compreendem que, na verdade, essa é a maior libertação que pode um ser humano experimentar. Ser liberto do domínio do pecado e viver para a glória de Deus. Pedro está nos dizendo que aqueles que vivem em Cristo serão sempre estrangeiros e peregrinos neste mundo. Nós não somos desse mundo. Nós fazemos parte agora do reino de Deus. E isso não é uma escolha fácil. O caminho de Cristo é estreito. E o preço é alto. No entanto, a rejeição do mundo é um dos maiores testemunhos da nossa vida em Cristo. Se você está sendo rejeitado, preste bem atenção. Se você está sendo rejeitado ou perseguido por sua fé, é porque está vivendo de acordo com os padrões do reino de Deus, que são opostos ao reino deste mundo. E é exatamente essa rejeição que confirma a autenticidade da nossa fé. Se as pessoas estão rejeitando você porque você agora é um crente, não fique triste com isso não, se alegre. Se alegre. Se eles estão rejeitando você, essa é uma marca da autenticidade da verdadeira fé. Ser rejeitado pelo mundo. E os primeiros que vão nos rejeitar são aqueles que estão ao nosso redor. Por isso, não se sintam desencorajados quando forem rejeitados ou mal interpretados por aqueles que ainda vivem nas trevas do pecado. A rejeição do mundo é uma confirmação que a sua vida está de acordo com a vontade de Deus. Se o mundo está rejeitando você,
porque você é um cristão, quer dizer que você está no caminho certo. Se o mundo nos rejeita, lembre-se, Cristo também foi rejeitado. E vocês são chamados para seguir os passos de Cristo. O mundo rejeita quem anda com Deus, porque ele não pode entender a mudança radical que ocorreu no coração de um verdadeiro cristão. Eles não conseguem entender. Quando vivemos para a vontade de Deus, nos tornamos estranhos para aqueles que ainda vivem para si mesmos. Mas, como Cristo, devemos carregar essa rejeição com firmeza e confiança. Não devemos nos importar se estão nos rejeitando, se pararam de falar conosco, porque agora somos crentes e não fazemos mais as práticas pecaminosas que os nossos amigos do passado continuam fazendo. Devemos carregar essa rejeição com firmeza, confiança, sabendo que a nossa identidade não está nas opiniões do mundo, mas no chamado de Deus para a santidade. Devemos viver vidas que agradam a Deus, independente se as pessoas que estão ao nosso redor estão gostando ou não. Nós temos que avaliar da seguinte forma: Cristo está gostando da forma que eu estou vivendo? Deus está se agradando de mim, da postura que eu estou tendo, da rejeição que eu fiz do pecado? Ele está se agradando? Então nada mais importa. Nada mais importa. Se as pessoas ao nosso redor nos desprezam, zombam de nós, não devemos nos importar com isso. Devemos nos importar com o que Deus está achando da nossa vida cristã.